Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 28 a 29. Quando Jesus acabou este discurso, estavam as multidões admiradas da sua doutrina, porque os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os seus escribas. Palavra da salvação. Comentário Mateus 7, de 28 a 29. Santo Agostinho. Do que aqui se diz, parece que Jesus deixou a multidão dos discípulos, dentre os quais elegeu 12 na montanha, os quais designou com o nome de apóstolos, coisa que Mateus aqui omitiu. Parece que Jesus pronunciou este discurso, que Mateus inseriu e Lucas passou em silêncio, na montanha somente para seus discípulos. Depois, tendo descido para o campo, proferiu outro semelhante, sobre o qual Mateus cala, mas não Lucas. Contudo, também pode acontecer, como já se disse antes, que Jesus tenha pronunciado um único discurso, estando presentes os apóstolos e as demais multidões, sobre o qual se ocupam Mateus e Lucas, de modo diverso, mas com a mesma verdade de pensamento. E assim, explica-se o que se diz sobre a admiração da multidão. Isto é, o que dá a conhecer no Salmo. As palavras do Senhor são palavras sinceras, são prata acrisolada, limpa da terra, depurada 7 vezes. Salmo 11, 7. Por cujo número julguei oportuno comparar esses 7 preceitos com aquelas 7 sentenças que coloquei no princípio desse discurso, quando tratei das bem-aventuranças. Quando alguém, sem motivo, irar-se contra o irmão, chamá-lo de raca ou de estúpido, comete má ação com extrema soberba, contra o qual há apenas um remédio, a saber, implorar perdão com ânimo suplicante e não encher-se de orgulho com o espírito da vaidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. Faz concessão ao seu antagonista, isto é, presta obediência à palavra divina todo aquele que, ao abrir-se o testamento de seu pai, não se inclina a empreender demandas, mas aproxima-se amansando pela piedade. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mateus 5,4. Todo aquele que sinta que as paixões pecaminosas se levantam contra a sua vontade reta, exclame: infeliz de mim! Quem me livrará deste corpo de morte? Romanos 7,24. E, chorando assim, invoque o auxílio do Consolador, porque está escrito: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5,5. O que, pois, de mais penoso se pode pensar que, para superar um hábito vicioso, cortar dentro de si os membros que bloqueiam o reino dos céus, nem que seja quebrado pela dor? Tolerar na fé conjugal tudo o que, tão desagradável quanto possa ser, no entanto, não traga a acusação de fornicação. Dizer a verdade, recomendada não pelos frequentes juramentos, mas pela probidade dos costumes? Mas quem ousará lançar-se contra tão grandes trabalhos, se não tiver queimando de amor pela justiça, como se estivesse inflamado por fome e sede veementes? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5,6. Quem, de outra parte, pode estar pronto para suportar as injúrias dos fracos, entregar o que se pede a si, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que o odeiam, orar pelos que o perseguem, a não ser o perfeitamente misericordioso? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5,7.
O homem puro de coração, por sua vez, tem um olho que não estabelece o fim de suas boas obras naquilo que agradará aos homens, nem para reunir as coisas que são necessárias para esta vida, e que não condena de modo temerário o coração de outrem. E o que quer que ele dê a outrem, dá-o com a mesma intenção pela qual quer que lhe seja dado. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. É conveniente também que, pelo coração puro, seja encontrada a estreita via da sabedoria, a qual os enganos dos homens perversos perturbam, e desembaraçar-se desses enganos é chegar à paz da sabedoria. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. 5:9, Mateus 5:9. Mas, seja tomando esta sequência, seja outra, devem fazer as coisas que aprendemos do Senhor, se quisermos edificar sobre a pedra.